E aí galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo da Excel Pro e eu vou fazer esse aulão para vocês hoje mostrando funcionalidades, ferramentas, algumas fórmulas também básicas do Excel, como que você inicia ali com o Excel, como você abre um arquivo de Excel, algumas fórmulas bem simples que a gente inicia ali no módulo básico do Excel, tá? Eu quero mostrar para vocês como é que funciona o Excel para vocês verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Esse aulão é bem legal para você que está querendo entender um pouco mais como que funciona o Excel, para você que quer aprender mais, para começar a mexer com ele, talvez fazer um curso depois mais intensivo, para trocar melhorar a sua carreira, trocar de profissão. Então esse aulão de Excel vai servir para isso, para você se inteirar da ferramenta, entender como é que ela funciona e depois posteriormente ir fazendo outros cursos e aprendendo mais. Então, começando aqui, tá? Primeiro fiz alguns tópicos do que eu vou passar para vocês. Primeiro tópico, como é que a gente abre o Excel, né? Como é que a gente abre o Excel? Vou mostrar algumas opções que já tem prontas, que você pode trabalhar com ele, tá? Então, como é que você faz? Primeira coisa, você vai no Iniciar e procura Excel, tá? E aí você abre por aqui. O Excel ele vai abrir desse jeito aqui, ó. Aqui eu tenho alguns arquivos recentes, tá? Que você já trabalhou. E aqui eu tenho algumas coisas que já estão prontas, tá? A página inicial, aqui eu tenho um novo arquivo de pasta de trabalho, um novo arquivo branco. E aqui se eu clicar em mais modelos, aqui ele abre, ó, algumas definições já, alguns arquivos já prontos. Então se eu quero aqui um arquivo de agenda, aqui de fatura, relatório semanal de participação. Eu tenho aqui também, ó, gráfico de Gantt, né, para projetos. Eu tenho simuladores, linha de tempo de projeto. Então, por exemplo, eu quero buscar aqui algum arquivo de orçamento aqui, ó, orçamento pessoal mensal, tá? Eu vou abrir esse cara, vou clicar aqui em criar. Ele já vai criar aqui, ó, um modelo pronto, tá? Explicando como é que funciona, como é que você utiliza o arquivo. E aqui tem, ó, o arquivo já pronto para você trabalhar nele. Então você vai mudando os valores aqui de receita, renda extra, tá? Ele já vai calculando tudo certinho, já está com as fórmulas aqui. E aqui você já tem tudo certo para você inserir. Quanto que você gasta com a sua casa, entretenimento, tá? Aqui, ó, temos o transporte, empréstimos, seguro, impostos. Então, tudo aqui, tá? Para que no final te dê quanto que você está tendo de custo, tá? Qual que é a diferença da sua receita com custo. Então, tudo aqui já certo, tá? Para você usar esse arquivo. Então, tem outros modelos também que você pode trabalhar, tá? É só você buscar aqui, né? Você faz qualquer busca, ele já vai trazer. Se tiver algum modelo pronto, ele já traz. Tá bom? E para abrir um arquivo em branco, é só clicar aqui nessa pasta de trabalho em branco. E ele vai abrir um arquivo totalmente do zero, tá? E aqui dentro do Excel, né, nessa pasta em branco, nós temos algumas funcionalidades. Então, primeira coisa, as partes que compõem o Excel, né, o layout do Excel. Então, o que que temos? Aqui embaixo, nós temos nossa barra de status, tá? Essa parte aqui é a barra de status. Para que ela funciona? Ela mostra algumas funcionalidades, algumas coisas para a gente. Por exemplo, se eu selecionar algumas células aqui, ele mostra aqui, ó, contagem, quantos valores eu selecionei. Se eu tiver números aqui e quiser somar, eu seleciono eles aqui, mostra a média desses valores, contagem, são 3 valores, e a soma, tá? Isso aqui eu consigo alterar, clicando com o botão direito, e alterando aqui, ó, o que eu quero que essa barra de status me traga, tá? Eu consigo mudar aqui. Depois da barra de status, nós temos aqui o tipo de visualização do meu arquivo. Então, visualização normal, que é como eu estou agora. Visualização de layout de página, então ele vai formatar como se fosse em formato de página A4, tá? De folha sulfite. E aqui em quebra de página é uma configuração para eu formatar para impressão. Então, se eu mandar imprimir, ele vai sair desse jeito. Aqui eu configuro quantas páginas terão
Se eu quiser 2 páginas aqui, ó, ou quiser uma página apenas, então aqui eu configuro o meu arquivo para impressão, tá? Aqui do lado eu tenho o meu zoom, né, que eu posso alterar. Aqui eu tenho minhas barras de rolagem, de colunas, e aqui de linhas, tá? Depois eu tenho aqui nós comumente chamamos de abas, mas são as planilhas do meu arquivo, tá? Minha planilha 1 e minha outra planilha de atalhos que eu vou mostrar no final. Então minha planilha, tenho aqui, posso adicionar planilhas aqui nesse botão de mais, tá? Ele vai adicionando planilhas. E para excluir, eu clico com o botão direito em cima e venho aqui em excluir, e ele apaga, tá? Aqui, excluir. Assim eu posso adicionar ou excluir planilhas, tá bom? Depois eu tenho as minhas colunas, tá? Que são em ordem alfabética, que fica aqui em cima. E aqui do lado esquerdo eu tenho as minhas linhas, que é em ordem numérica, tá? Elas têm um limite, que é mais de 1 milhão, então isso não interessa no momento. Então aqui são as minhas linhas e colunas. E o que é a interseção, né, dessas duas coisas? A interseção de uma linha com uma coluna é o que a gente chama de célula. Então eu estou selecionado a minha célula H6, tá? Que é a interseção da minha coluna H com a minha linha 6. Então quando eu seleciono uma célula, ele tem um nome aqui em cima, que fica na caixa de nome, e aqui é onde estou selecionado, a minha célula H6. Ou então a I6, né, coluna I, linha 6, ou J10, né, coluna J, linha 10, então é a interseção. E quando eu seleciono um intervalo, ele aparece para mim, lá em cima, na minha caixa de nome, 4 linhas selecionadas e 2 colunas. Tá? Então eu selecionei 4 linhas e 2 colunas, ou então 4 linhas e uma coluna. Tá? Ele mostra esse intervalo selecionado para mim. Então aqui eu tenho minha caixa de nome. Se eu quiser mudar, né, o nome desta minha célula, então em vez de ser o nome dela H6, vai ser célula H6. Então eu posso referenciar essa célula com esse nome, tá? Isso aqui vocês vão ver mais para frente também. Aqui eu tenho a minha barra de fórmulas, que é qualquer texto ou fórmula que eu tenha na minha célula, ele aparece aqui em cima, tá? Ó, abrir pasta de trabalho em branco, ele está escrito aqui em cima, eu posso alterar diretamente aqui, ou alterar diretamente aqui na minha célula, tá? E aqui também serve para inserir as nossas fórmulas. Se eu quiser uma fórmula de soma, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, ele aparece aqui em cima, tá? Minha barra de fórmulas, e aqui também na minha célula, tá bom? E depois temos as nossas ferramentas aqui, abas de ferramentas do Excel, que é dividido em grupos, tá? Então eu tenho o arquivo, que tem tudo referente ao arquivo do Excel. Então eu tenho informações, tenho a minha conta, tenho opções do Excel, tá? Página inicial são as ferramentas básicas e mais usadas dentro do Excel. Então eu tenho toda a parte de copiar e colar, tenho parte de fonte, alinhamento do meu texto, aqui em formatação de número, se eu quero em formato de moeda ou número decimal, formatação de tabela, tá? Inserir, eu tenho algumas coisas também, inserir imagens, formas, inserir ícones, tá? Eu tenho alguns ícones aqui que eu posso inserir diretamente na minha planilha. Eu tenho aqui gráficos, né? A gente usa muito gráficos no Excel. Tem aqui toda a parte de gráficos, tá? Aqui em layout da página, toda a parte de configuração do meu layout, geralmente a gente utiliza isso para formatar, para impressão da minha planilha, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Aqui a página, a aba de fórmulas. Então tudo que eu tenho de fórmulas é nessa seção aqui, tá? Inserir função. Aqui a função de autossoma, então eu tenho a soma, média, contar números, máximo e mínimo, vou mostrar isso aqui depois para vocês, tá? Aqui em dados, isso aqui é mais avançado, tá? Parte de obter dados,
de fora do Excel ou de outro arquivo, tá? Tenho aqui classificação, classificar de A a Z ou de Z a A. Filtro, que a gente utiliza bastante dentro do Excel. Outras opções aqui que a gente não vai ver isso agora, não tem necessidade. Aqui a parte de exibição, então se eu quero tirar as minhas linhas e colunas, se eu quero tirar minha barra de fórmulas, linhas de grade também. As linhas de grade são essas linhas aqui, ó, que a gente pode ver na minha planilha. Então eu posso tirar isso, deixar tudo branquinho. Isso fica com um aspecto mais profissional na minha planilha. Deixa a planilha mais limpa, né? Aqui também tem o congelar painéis. Isso aqui é muito importante quando a gente tem uma tabela muito grande. A gente quer congelar a visualização da minha tabela para que fique mais fácil de eu ver, para que eu não fique rolando muito a minha tabela, para que fique mais fácil de visualizar a minha tabela quando tem grande volume de dados, tá bom? E o resto aqui não interessa no momento, tá? Então aqui nossas ferramentas divididos em grupos aqui, tá? E aqui em cima a nossa barra de ferramentas de acesso rápido. Aqui eu tenho alguns atalhos que eu utilizo no Excel. Então eu tenho aqui meu pincel de formatação, vou mostrar para vocês como é que funciona, muito utilizado também. Aqui o botão de salvar, então é como se fosse um atalho para salvar o meu arquivo. Aqui desfazer, né? Então quando eu faço alguma coisa que eu não quero e eu volto, então eu desfaço. E aqui outras opções que no momento não estão ativas porque eu não estou utilizando, tá? Mas você pode configurar isso aqui, colocar qualquer atalho que você queira, que é a ferramenta de acesso rápido. Então você precisa de um acesso, precisa de uma ferramenta rápida, não quer ficar procurando aqui nos meus grupos, tá? Então você acessa isso aqui rapidamente, beleza? E aí temos aqui, ó, o botão de ferramenta, que são esses caras aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, em número. Se eu abro aqui, ele abre essa janela, e aqui ele tem todas as formatações possíveis para a célula. Então, formato geral, que é como se não tivesse nenhuma formatação. Formato de número, moeda, contábil, data e assim por diante, tá? Porcentagem. Aqui eu tenho toda a formatação de alinhamento, fonte também, se eu quero mudar a fonte ou colocar negrito, tamanho da fonte. Aqui eu tenho a borda, tá? Eu posso colocar outras opções de borda na minha célula. Preenchimento, que é a cor, né? O que vocês estão vendo aqui atrás, que é esse verde aqui. Ele é um preenchimento verde que eu fiz, tá, das minhas células. E proteção, que isso aqui a gente também vai ver mais pra frente, tá bom? Então aqui eu tenho nesses botões todas as opções dessa seção. Então, opções de área de transferência, opções de fonte, alinhamento, número, estilos, tá, células e assim por diante. Beleza? Então a célula, tá, que eu já expliquei para vocês também, que é a interseção de uma linha com uma coluna, ela é chamada célula. E como que eu entro e saio de uma célula? Tá? Eu vou ver aqui mais para frente. Eu dou 2 cliques. Tá? Quando eu estou selecionado aqui numa célula, eu não consigo interagir com ela diretamente. Para eu interagir com ela, para o conteúdo que está dentro da minha célula, para eu interagir com ela, ou eu dou 2 cliques, tá? Que eu consigo selecionar aqui o conteúdo que está dentro da minha célula, ou então eu mudo aqui em cima, selecionando aqui na minha barra de fórmulas. Consigo interagir aqui também. Se eu digitar qualquer coisa em uma célula que eu não estou dentro dela, eu vou substituir aquele conteúdo. Então, se eu colocar aqui qualquer outro texto, ele substitui, tá? Ó, ele substitui, tá bom? Para eu interagir com isso aqui, eu tenho que dar 2 cliques e assim eu consigo interagir com o conteúdo dentro da minha célula, tá bom? Vou desfazer aqui, tá? Voltar como estava. Intervalo de células. O intervalo de células nada mais é do que várias células selecionadas ao mesmo tempo. Então, se eu quero selecionar algumas células, eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto o meu mouse. Ele vai selecionar aqui várias células ao mesmo tempo. Isso aqui é um intervalo de células. E qualquer alteração que eu fizer, ele vai replicar para todas essas células ao mesmo tempo. Então, se eu quiser mudar a cor da minha fonte,
Eu vim aqui na seção de fonte, aqui neste botão, e mudo a fonte aqui para amarelo, por exemplo. Ele vai mudar todas de uma vez. Todas as células que estão nesse intervalo, ele vai alterar. Se eu quiser mudar o preenchimento aqui também, colocar branco, ele vai mudar para todo esse intervalo, tá bom? Mudar o tamanho da minha fonte, tá? Qualquer alteração que eu faça, ele vai replicar para todo esse intervalo, tá bom? Deixa eu voltar como estava. Múltiplas planilhas, né, que eu posso ter. Então aqui eu tenho múltiplas planilhas no meu arquivo. Eu posso selecionar elas utilizando o botão Ctrl do meu teclado. Fico segurado o Ctrl e clico nas outras planilhas e eu posso selecionar elas e trabalhar com elas ao mesmo tempo. Tá? Posso excluir todas ao mesmo tempo ou então inserir. Tá, eu inseri 3 planilhas a mais, porque eu estava selecionado 3 planilhas. Então eu inseri a quantidade de planilhas que eu estava selecionado. Se eu clicar somente em uma e clicar em inserir planilha, ele vai inserir somente uma planilha, porque era uma planilha que eu estava selecionado, tá bom? Para excluir várias planilhas aqui ao mesmo tempo, eu seleciono elas, botão direito e excluir, tá? Assim exclui várias planilhas ao mesmo tempo. Então aqui nós temos as planilhas do meu arquivo, e as planilhas compõem a minha pasta de trabalho. Então eu tenho minha pasta de trabalho, que é o meu arquivo do Excel, e dentro da minha pasta de trabalho eu tenho as minhas planilhas, que são chamadas comumente de abas, tá bom? Então, depois disso eu tenho meu tamanho da coluna, né? Agora eu vou aumentar um pouquinho na formatação da minha planilha. Então a minha coluna aqui, e a minha célula também, ela tem uma largura, tá? Então, se eu tenho um texto aqui, por exemplo, esse cara aqui, abrir pasta de trabalho, ele está nesta largura aqui, tá? Se eu tiver outro texto aqui, nessa outra coluna, ele vai ficar oculto aqui o texto, porque a minha coluna está com essa largura específica, tá? Então, para eu poder visualizar todo esse texto, se eu tenho um outro texto na frente, eu preciso aumentar a largura da minha coluna. E aí eu consigo visualizar todo o texto que está naquela coluna, tá? Se eu diminuir o tamanho da coluna, o texto vai ficar oculto. Para eu fazer aumentar e diminuir o tamanho da coluna, é só vir aqui na interseção entre uma coluna e a outra. Quando aparecer esse sinalzinho aqui no meu mouse, eu clico e arrasto. E assim ele vai aumentar o tamanho da minha coluna, tá? Se eu quiser diminuir, eu arrasto para diminuir. Tá bom? Então aqui diminuiu o tamanho da minha coluna. Aqui também tá a mesma coisa. Se eu quiser, por exemplo, esse texto está oculto porque o texto é maior do que a largura da minha coluna. Se eu quiser corrigir a largura da minha coluna automaticamente, sem que eu precise ficar arrastando o mouse, eu venho aqui na interseção dessa minha coluna com a próxima. Quando eu tiver esse sinalzinho aqui no meu mouse, eu dou um duplo clique. Clico 2 vezes com o mouse. Ele vai ajustar a largura para o tamanho correto que eu preciso, que é o tamanho exato que eu preciso do meu texto que está dentro da minha coluna. Então ele ajusta isso aqui automaticamente, tá bom? Quando eu dou um duplo clique. Outro exemplo aqui, né? Se eu tenho esse outro texto aqui, se eu quero ajustar a largura da minha coluna automaticamente, eu venho aqui e também dou um duplo clique, tá bom? Ele ajusta a largura automaticamente. Então assim eu consigo ajustar sem que eu precise ficar arrastando a minha coluna aqui com o mouse, tá bom? Depois disso, eu já comentei um pouco com vocês como que eu entro e saio de uma célula. Então aqui eu estou selecionado a célula C10, que é a coluna 10, a coluna C, linha 10, tá? Eu não estou dentro da minha célula, eu estou só selecionado a célula. Para eu entrar nela, ou eu dou um duplo clique, que ele vai abrir aqui o meu texto, para eu poder editar o texto aqui dentro. Tá? Eu posso editar aqui o texto.
ou então eu clico aqui em cima. Eu posso editar direto aqui na minha barra de forma. Tá, ó, conforme eu edito lá em cima, repercute aqui na minha célula. Para eu sair da minha célula, se eu estou aqui dentro dela, ou eu clico em outra célula, tá? Ou eu dou um ESC, tá? Eu dou um ESC e ele também sai da minha célula, tá bom? Então é só apertar o ESC do meu teclado que ele sai da minha célula, beleza? Duplo clique para você editar e ESC para você sair da célula. Minha pasta de trabalho, já comentei, né, que é o arquivo do Excel é chamado de pasta de trabalho, que compõe as planilhas dentro dele, que são as nossas abas, né, que ficam aqui embaixo. Tamanho da coluna, né, então cada coluna tem uma largura que eu posso aumentar ou diminuir essa largura. As linhas também, tá? Também tem essa altura aqui, ó, que eu posso modificar. Então, posso deixar a célula bem fininha. Então, o meu texto eu não vou conseguir ver aqui, ó, porque o meu texto ele é mais alto do que a altura da minha linha. E eu posso clicar também na interseção entre uma linha e a outra. Também posso dar um duplo clique para ajustar a altura da linha de acordo com o que eu preciso. Então, ele também faz isso, tá? Também posso selecionar várias linhas ou colunas e ajustar elas todas ao mesmo tempo. Aqui, ó. Isso também funciona, tá? Qualquer uma dessas interseções que eu for ajustar aqui de tamanho da linha, ele vai repercutir para todas as linhas ou todas as colunas que eu estiver selecionado tudo ao mesmo tempo, tá bom? E para ajustar todas as linhas de uma só vez, basta eu selecioná-las e clicar aqui em qualquer uma dessas interseções, dar um duplo clique, que ele vai ajustar a largura ou a altura de todas ao mesmo tempo, tá bom? Aqui para a coluna a mesma coisa, ó. Se eu selecionar várias colunas e diminuir o tamanho aqui, ó, todas as colunas vão ficar do mesmo tamanho, tá? Se eu quiser ajustar a largura de todas elas, é só selecionar e dar um duplo clique em qualquer uma dessas interseções entre o intervalo que eu selecionei. Se eu der um duplo clique, ele ajusta para o tamanho que eu preciso. Como aqui eu não tenho nenhum texto nessas três colunas, ele ficou do tamanho que eu tinha deixado. Então não tem problema nenhum. Se eu tivesse outro texto aqui, ó, eu der um duplo clique, ele ajusta essa coluna para o tamanho que eu estava precisando. Tá bom? Mesclar e centralizar. Mesclar e centralizar é bem utilizado quando eu tenho um texto, por exemplo, vou inserir uma linha, tá? Como é que eu insiro uma linha? Dou um duplo clique na minha linha, um botão direito, desculpa, do mouse, e clico em inserir, tá? Aqui, ó, inserir. Para a coluna, mesma coisa. Clico na minha coluna, aqui em cima, na letra, botão direito e inserir. Ele insere uma coluna aqui, ó. Tá? Inserir uma coluna. Para excluir, mesma coisa. Botão direito, excluir. Aqui, excluir. E aqui também, tá? Inserir algumas linhas aqui, tá? Clicando com o botão direito e inserir. Vou escrever um texto. Aulão básico de Excel. Excel Pro. E eu quero que esse texto ele fique centralizado em algumas colunas aqui. Eu quero que ele fique no meio para que fique esteticamente mais bonito, tá? Eu vou aumentar o tamanho do meu texto. Eu vou centralizar e mesclar. Então o que eu faço? Eu vou selecionar aqui esse meu texto. Vou selecionar algumas células aqui, ó. Eu quero que ele fique centralizado e mesclado dentro dessas células. Então eu seleciono as células, tá? Primeiramente seleciono o texto que eu estou trabalhando junto com as outras células e clico em mesclar e centralizar. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai juntar todas as células em uma só, como se eu tivesse uma célula bem grande, e vai centralizar o meu texto dentro desse intervalo. Então eu tenho uma célula bem grande e é como se o meu texto ficasse no meio dela, exatamente, para que fique esteticamente bonito, tá? Então aqui, ó, eu tenho algumas células aqui, ó, que eu estou selecionando. E eu vou pedir para ele centralizar e mesclar todas essas células em uma só.
Então eu venho aqui em mesclar e centralizar, aqui em página inicial, e ele vai, perdão, tem que selecionar da esquerda para a direita, ele vai mesclar e centralizar. Então virou uma célula apenas, tá? E o meu texto está centralizado dentro dessa minha célula, tá bom? Então é para isso que funciona mesclar e centralizar. Posso fazer e desfazer clicando no mesmo botão, beleza? Depois tem o meu pincel de formatação. O pincel de formatação é muito utilizado quando eu quero copiar a formatação para outra coisa. Então eu tenho aqui, vou escrever um texto aqui. Olá, meu nome é Rodrigo. Tenho esse meu texto, tá? E eu tenho outro texto aqui embaixo, que a formatação dele está assim, preta, e a fonte está maior e está com outra fonte, tá? Tem outra fonte aqui, vou colocar uma fonte, essa aqui, tá? Eu quero copiar esta formatação, ou seja, a fonte desse jeito, o tamanho e a cor. Quero copiar para que esse meu texto aqui fique igual a esse. Como é que eu faço? Eu não preciso vir aqui e ficar editando aqui na mão. Eu posso selecionar a formatação que eu quero, desse jeito, tá? Que eu quero. Venho aqui na página inicial e clico em pincel de formatação. Ele vai ficar selecionado aqui em volta, tá? Onde eu quero copiar a formatação. E eu vou clicar onde eu quero colar a formatação. Então eu quero copiar essa formatação para essa. Eu venho aqui na minha célula onde eu estou com o meu texto, tá? Meu texto está na célula J9, tá? Que é essa daqui. E eu vou clicar aqui. E ele vai colar a formatação, ó. Deixou a formatação do mesmo jeito que estava aqui, tá? Inclusive, se eu tiver com a formatação com fundo laranja, eu copiar essa formatação, o fundo também vem para cá, tá? Eu posso, inclusive, selecionar todo o intervalo para que ele fique laranja e ele vai ficar aqui, ó. Tá bom? Outro exemplo. Se eu tiver aqui, azul, também posso, tá? Com outro preenchimento aqui, vou colocar um amarelo, copiar essa formatação e replicar para cá. Também funciona, tá? Também copia toda a formatação. Então ele copia toda a formatação daquele espaço que você selecionou e joga para uma outra que você queira. Então é só você clicar no pincel de formatação e clicar aonde você quer replicar aquela formatação. E ele fica do mesmo jeito, tá? Então é para isso que a gente utiliza o pincel de formatação. Beleza? Agora algumas fórmulas básicas que a gente utiliza. Como a gente já vem, né, trabalhando com o básico do Excel, algumas fórmulas básicas são a soma, tá? Multiplicação, divisão, subtração e algumas outras formulinhas que eu vou mostrar para vocês, tá? Algumas delas que já se encontram aqui em fórmulas e autossoma é a soma, média, contar números, máximo e mínimo, tá? Então vamos fazer algum exemplo aqui. Eu vou colocar alguns números. Vou colocar aqui frutas. Vou colocar maçã, pera, abacaxi, laranja, morango, tá? Vou colocar aqui um valor, um preço, na verdade, preço. Então maçã é 10, a pera é 5, abacaxi é 15, laranja é 4 e o morango é 8, tá? Aqui eu quero saber, vou colocar aqui a soma desses valores, tá? Vou colocar a subtração, divisão, aí tenho aqui contar números, quantos números eu tenho, máximo e o mínimo desse intervalo. Então, como é que eu faço? A soma eu posso fazer, quando eu vou iniciar uma fórmula no Excel, eu sempre inicio com um sinal de igual, tá? Depois do igual, eu vou inserir a minha fórmula no Excel.
Eu posso fazer a soma selecionando o valor aqui, tá? Ele vai fazer uma referência com essa célula que eu selecionei. Então eu estou selecionando a célula onde eu tenho o número 10. Se eu apertar o Enter, ele vai trazer 10, tá? Porque é o valor que eu tenho na minha célula D3, tá? Então na minha célula D3 eu tenho o valor 10. Se eu mudar para 20, ele muda aqui para 20, porque eu estou referenciando a minha célula D3, tá? Posso fazer assim e ir somando, né? Fazer esse, mais esse aqui e mais esse. Aqui vai dar o valor total da soma desses valores, tá? Ou então eu utilizo a função soma do Excel. Então, igual soma, abro parênteses, tá? Ele vai pedir os números que eu quero somar. É só eu selecionar esses aqui, ó, selecionar o intervalo, tá? Ele vai ficar o intervalo da célula D3 até a D7. Vai pegar esses valores aqui, fecha parênteses, e quando apertar Enter, ele vai somar todos esses números aqui. Tá? Ele vai somar todos os números que estão nesse intervalo, D3 até a D7. Tá bom? Subtração, eu não tenho uma função pronta do Excel. A única coisa que eu consigo fazer é pegar um valor e subtrair de outro. Tá? Então eu pego um valor e subtraio de outro, e de outro, e de outro, e de outro. Tá? Isso aqui você escolhe quais valores você vai subtrair. Tá bom? Eu não tenho uma função pronta do Excel para subtração. A divisão, eu posso fazer um número, aí eu utilizo a barra, que é a divisão, pelo outro. Então eu estou dividindo 10 pelo número 5. Aqui vai dar 2, tá? Então, ele aparece aqui esse número, esse D3, porque ele está referenciando a célula D3. E dentro da minha célula D3 eu tenho um valor 10. Então ele vai pegar isso aqui, vai transformar em 10, vai dividir pelo número 5, que é o que está na célula D4. Então vai ficar 10 dividido por 5, que é igual a 2. Tá bom? Contar números. Então eu faço igual conte.num, que é esse cara aqui, ó. Abro parênteses, vou selecionar os valores aqui, fecho parênteses. Então ele contou 5 números, tá? Ele contou 5 números porque é a quantidade de números que eu tenho dentro desse intervalo aqui, tá bom? O máximo, eu faço igual máximo e seleciono esse intervalo de valores. Ele vai retornar o valor máximo dentro desse intervalo, que é o valor 15. Tá? Esse aqui é o valor máximo que eu tenho dentro desse intervalo, e realmente é, né? E o mínimo? O mínimo também é igual à função mínimo, tá? Vou selecionar todo o intervalo, fecho parênteses e dou Enter. Então o mínimo aqui é o número 4. Tá bom? Uma dica para vocês, quando vocês fazerem qualquer tipo de função, vou fazer aqui o máximo. Digito igual, massi, aqui ele já aparece uma barrinha azul na função que eu quero. É só eu apertar o botão Tab do meu teclado. Ele já vai trazer a fórmula que eu quero e já vai incluir o parênteses. Eu não preciso ficar digitando parênteses, tá? Aí eu vou selecionar o meu intervalo de números e eu vou apertar o Enter direto. Não preciso colocar parênteses no final, tá? Para o mínimo aqui é a mesma coisa. Mínimo. Vou apertar o Tab, porque ele vai selecionar essa função. Vou selecionar esse intervalo de número. Não preciso fechar com parênteses, vou só apertar Enter. Ele vai trazer o mínimo desse intervalo aqui, tá? Então sempre utilize o Tab ao seu favor, tá bom? Bom, depois de tudo, nós temos as funções de clicar e arrastar dentro do Excel, tá? Clicar e arrastar funciona quando eu quero replicar alguma coisa na minha planilha. Por exemplo, se eu tenho aqui uma sequência numérica que eu quero preencher na minha planilha, por exemplo, 1, 2, 3, eu quero preencher isso até o número 50, por exemplo. Eu não preciso ficar fazendo isso na mão, tá? Assim por diante. Eu posso só dar um padrão para o Excel, por exemplo, 1, 2, 3.
eu seleciono esse quadradinho verde aqui no canto. Quando eu fico com esse sinalzinho de mais, eu clico com o meu mouse e arrasto. Ele vai preenchendo automaticamente para mim aqui, ó. Então ele já traz sozinho, tá? Ó, tudo preenchido. Isso funciona também para outras coisas. Por exemplo, meses, tá? Ó, janeiro, fevereiro. Ele também funciona, tá? Funciona para dias da semana. Segunda-feira. Abreviado também funciona. Segunda, terça. Funciona também quando eu tenho um padrão de texto e número. Por exemplo, se eu tenho Excel 1, Excel 2, ele também funciona, tá? Ó. Então funciona para muita coisa, tá? E ele também funciona para quando eu tenho funções. Por exemplo, se eu tenho alguns números aqui, e eu quero fazer igual esse número, tá? Igual a H3, vai retornar 2. Se eu clicar e arrastar isso daqui, as linhas de baixo também vai ser a mesma coisa, ó. Aqui vai ser o H3, aqui vai ser H4, aqui H5, H6 e H7. Para soma ou qualquer outra função, também funciona igual. Se eu quiser fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Aqui eu quero fazer a soma desse com esse, desse com esse, desse com esse. Posso fazer aqui, ó, igual soma desses dois números, tá? Dou Enter, vai dar 3. E para fazer a soma embaixo, é só clicar e arrastar. Vai fazer aqui, ó, a soma desses dois, a soma desses outros dois e desses dois, tá? Então para a função também funciona, tá? É só eu clicar nesse quadradinho verde e arrastar, tá bom? E por fim, nós temos nossos atalhos, tá? Os nossos atalhos, bem utilizados também, para que você ganhe mais tempo ali no seu trabalho, para que você não fique dependente só do mouse, porque quanto mais você utiliza o mouse, você gasta tempo. Então gasta tempo procurando as coisas com o mouse e clicando. Então quanto mais você utilizar o seu teclado, mais tempo você vai ganhar, tá bom? Em um dia de trabalho você pode até ganhar 1 hora ou até 2 horas de trabalho por ficar utilizando muito o mouse, tá bom? Então alguns atalhos aqui, Ctrl Page Down. Tenho aqui no teclado Page Up e Page Down. Se eu ficar apertado Ctrl e Page Up, ele sobe aqui, ó, ele vai para a esquerda nas minhas planilhas, tá? E o Page Down, ele vai para a direita, tá bom? Então isso aqui eu utilizo para navegar nas planilhas. Dentro de uma planilha eu tenho as minhas setinhas do teclado, que elas movem entre as células, tá? Aí eu tenho Ctrl setinhas, que se desloca até o fim das células semelhantes. Então se eu clico aqui em cima em atalho e aperto Ctrl setinha para baixo, ele vai até aqui o final. Ele vai até aqui porque é aqui que acaba o texto. Então aqui embaixo eu não tenho nenhum texto, então ele para aqui, tá? Ctrl para cima também, mesma coisa. Aqui para cima não tem texto, então ele para. Ctrl para a direita também, para baixo aqui, ó. Aqui para baixo, Ctrl para baixo, ele parou aqui porque aqui não tem nenhum texto, nessa parte aqui. Tá, ó. Ctrl para baixo, daqui para baixo, ele para aqui. Aqui ele para no mover de célula a célula, então ele para ali, ó, porque na célula que está em laranja não tem nenhum texto, então ele não continua, tá? Sempre vai andar até a célula semelhante, tá? Ctrl mais o asterisco. O asterisco, né, que é o Shift 8, o Ctrl com asterisco ele seleciona todas as células dentro de uma tabela. Então no meu caso, para fazer o asterisco é o Shift 8, então para fazer o Ctrl asterisco é Ctrl Shift 8. Ele seleciona todos os dados, né, de uma tabela. Então é só selecionar qualquer coisa aqui dentro, Ctrl Shift 8, e ele seleciona toda a minha tabela. Tá bom? Shift e as setinhas é para eu selecionar os conteúdos, tá? Eu vou selecionando. Então ao invés de eu clicar com o mouse e arrastar aqui, ó, eu utilizo as setinhas, Shift e as setinhas, tá? E aí, conforme eu já mostrei, se eu alterar qualquer coisa aqui, ele altera para toda a minha seleção, tá?
Como é que eu faço isso de forma rápida? Em vez de ficar utilizando o Shift e setinha, eu utilizo o Ctrl, já que o Ctrl seleciona até a célula semelhante. Então, Ctrl, Shift, setinha. Então, seleciona todas de uma vez, tá? E aí eu posso alterar aqui qualquer coisa que eu queira. Beleza? O Ctrl espaço, ele seleciona uma coluna, tá? Seleciona a coluna inteira aqui, ó. Se eu selecionar essa coluna e pintar ela, vai ficar a coluna inteira pintada. Tá bom? E o Shift espaço, que é esse cara aqui, ele seleciona toda uma linha, tá? A linha inteira. Tá? Às vezes eu quero adicionar linha aqui, ó. Eu venho aqui, aperto Shift espaço, que vai selecionar a linha, e Ctrl mais para adicionar uma nova linha. Tá? Então é bem rápido. Ctrl espaço a coluna, Ctrl mais adiciona uma nova coluna. Tá? Eu posso fazer isso aqui bem rapidinho. Ajuda muito. Beleza? O Ctrl mais e o menos serve para adicionar ou remover linha ou coluna. Então, se eu tiver com uma coluna selecionada, aqui ó, Ctrl espaço, selecionei a coluna, e apertar Ctrl mais, ele adiciona uma nova coluna aqui ó. O Ctrl menos, ele remove. Isso serve para linha também. Se eu tenho uma linha selecionada, Shift espaço, aperto Ctrl mais, ele adiciona, Ctrl menos, ele exclui. Tá bom? Mas eu tenho que estar com a coluna ou com a linha selecionada para isso acontecer. O Ctrl 1 ele traz uma caixa de formatar células. Então toda a formatação de uma célula é pelo Ctrl 1. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu vir aqui em página inicial e clicar nesse botão aqui. É a mesma caixa que ele abre. Beleza? Tem toda a parte de formatação de número, alinhamento, fonte, borda e preenchimento. F12 é o meu salvar como. Então se eu apertar F12, ele vai abrir uma janela para eu salvar o meu arquivo. Tá? Aí eu posso colocar qualquer nome e salvar. Beleza? O Ctrl B ele só salva. Então ele não vai pedir nenhuma janela para que eu coloque um nome do arquivo. Só Ctrl B, ele salva o arquivo do jeito que está. E o Ctrl O, ele abre uma nova pasta de trabalho em branca. Aqui, ó. Ele abre uma pasta, um arquivo, né, novo do Excel, todo em branco. Beleza? Ctrl O, abre um novo arquivo em branco. Então esses são alguns atalhos bem legais. Se você pegar eles, você vai ganhar muito tempo, né, trabalhando com Excel. Então foque nesses atalhos aqui, que são bem legais de você adquirir, adquirir conhecimento e adquirir facilidade de trabalhar com eles. E aqui também são algumas coisas que eu passei para vocês que são bem legais de você saber para quem está iniciando com Excel, para quem queria conhecer mais como é que funciona a ferramenta, para quem está querendo aprender sobre o Excel, para talvez trocar de emprego, melhorar o cargo, tá? E por aí vai. Então são algumas funcionalidades aqui bem legais que você precisa saber para você iniciar no Excel, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu quero fazer para vocês de um aulão de Excel, tá? Do nível básico. Vão ter outros vídeos iguais a esse, que eu vou ensinar coisas mais legais do nível básico, outras fórmulas, outras funcionalidades mais legais. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus colegas, salve o vídeo em algum lugar, para que você possa assistir em outro momento, quando você for precisar do Excel. E siga nossos canais também. Me encontre lá no Instagram, Excel Pro, com 2x. E eu sempre vou estar postando novos vídeos aí para vocês, beleza? Qualquer dúvida, siga nossos canais e mande um direct, alguma mensagem, que a gente vai tentar ajudar vocês, beleza? Então, obrigado pela visualização e até a próxima.